Sou Brena Lages e hoje aqui no canal a gente vai dar continuidade às aulas da alfabetização musical. O que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? Essa é a nossa terceira aula e se você começar sem entender nada, você pode voltar para a primeira ou para a segunda aula ou até mesmo para a introdução que eu fiz antes das primeiras aulas para entender do que se trata. Basicamente, a gente está tratando a música como linguagem e na primeira aula eu mostrei para vocês qual é o alfabeto musical, como que a gente nomeia as notas musicais que a gente conhece com essas cifras. Falei também um pouquinho do que é a melodia, do que é a harmonia, mostrei uma partitura para vocês, o pentagrama, clave de sol, como que as notas são organizadas nessas linhas e espaços do pentagrama. A gente começou até a ter um pouquinho de técnica para piano na segunda aula, para a gente poder executar essas melodias que a gente vai lendo na partitura. E eu prometi para vocês entrar nessa terceira aula nas cifras, nos acordes, para vocês poderem acompanhar qualquer canção. Então esse é o nosso assunto de hoje. E mais para frente eu prometo mostrar para vocês que todo esse conhecimento que a gente vai vendo no piano é possível transferir para qualquer outro instrumento, as mesmas notas, os mesmos intervalos, e isso vai ser útil mesmo que o seu instrumento não seja o piano, mesmo que você seja uma cantora ou você queira tocar o violão. Tudo que a gente está aprendendo agora é a teoria musical e usando o piano para fazer isso na prática e aproximar ao máximo a nossa teoria da música, né? Vamos lá para o piano? Vamos começar. Como a gente viu na última aula, a melhor digitação possível para executar a escala de Dó maior, que é a primeira coisa que a gente precisa, é se eu quisesse continuar a subida, ou seja, com esse truque de passar o dedão por baixo, tanto na ida quanto na volta, a gente consegue que o som das notas esteja totalmente conectado, ligado, e não com pausas, como se a gente fosse tentar tocar. Esse salto que a minha mão precisou dar por eu não passar o dedão por baixo foi o que cortou as nossas notas. E o ideal quando a gente toca uma melodia, a não ser que seja indicado para a gente tocar staccato, se isso não for indicado, sempre que a gente for tocar uma melodia, a gente quer que essas notas se conectem, não tem pausa entre elas. Assim como o cantor. O cantor também tem que querer, em uma respiração, unir todas essas notas. Na aula passada, a gente descobriu a clave de sol e que ela marca a segunda linha no pentagrama, como vocês podem ver melhor aqui no desenho, onde eu começo a desenhar minha clave de sol, é a marca da segunda linha que representa a nota sol. E a nossa melodia em All My Lovin' começa no primeiro espaço, nota F, nota Fá. A gente também falou sobre como apenas observando o desenho a gente pode imaginar o som da melodia, quer dizer, a gente começa com uma pequena descida, sobe por essas mesmas notas, vai um pouco além, um pouco mais alto e depois a gente tem a repetição da nota e começa a descida, nosso primeiro salto maior, não são notas seguidinhas aqui. A gente executou, acho que até aqui a melodia. E eu mostrei para vocês que quando eu executo lá
Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Se eu não passo o meu dedão por baixo, eu vou ter problemas para alcançar esse Dó lá em cima. Então, como a minha nota mais grave era o Ré, eu começo com essa descida. Aqui eu já passei meu dedão. Para o salto. Certo? E a primeira coisa que a gente pode falar aqui sobre o acompanhamento é que nas nossas 3 primeiras cifras da primeira linha, a gente já tem um acorde menor, ou seja, quando eu encontro a cifra com esse M pequenininho ao lado, isso já significa que o nosso acorde é menor. Um acorde maior, ou seja, se ele ali está sozinho como o Dó aqui, isso significa que esse acorde é maior, pura e simplesmente. E quando eu tenho ele com sétima, um acorde maior com sétima menor. Agora, o que muda entre um acorde menor e um acorde maior? Vamos olhar para eles no piano? Então, nossos exemplos aqui são Ré menor, Dó maior e Sol maior com sétima menor. Se a gente vem aqui para a nossa representação, a gente pode claramente ver todos os acordes. Eu gosto de dizer que eles são empilhamentos de terças. Então, se a nossa primeira nota é Ré, como diz a cifra DM, a primeira nota do acorde, obviamente, é Ré, que é o próprio nome. E aí eu pulo a segunda nota, toco a terceira. Então, eu tenho primeira, terça, pulo mais uma e tenho a quinta. Então, o meu acorde é Ré, Fá e Lá. Ré, Fá, Lá. E olha lá para o Dó maior. Se Dó é o nome do acorde, eu tenho Dó, pulo a segunda, toco a terceira, 1, 3, pulo a quarta, Sol. Dó, Mi, Sol é meu Dó maior. Então, qual é a diferença entre um acorde maior e o menor? A imagem já mostra para vocês. É a distância do primeiro intervalo. A terça no acorde maior é maior e a terça do acorde menor é menor. O que determina se ela é maior ou menor é a distância entre a referência e a própria nota. Então, entre o Dó e o Mi, eu tenho 3 semitons, uma tecla preta, uma branca, outra preta. Entre o Ré e o Fá, eu tenho apenas 2, uma tecla preta e uma branca. Isso aqui modifica o som do nosso intervalo. Então, o som da terça maior e o som da terça menor. Eles modificam a forma como a gente sente o acorde. E o mais lindo é que na música existe sempre lógica e muito equilíbrio. Então, a segunda terça do nosso acorde vai ser o inverso da primeira. Vejam que bonito. Quando eu tenho um acorde maior, eu tenho uma terça maior, e da terça para a quinta, eu tenho uma terça menor. Olha lá como eu só tenho 2 semitons aqui no meio entre as duas notas. Então, terça maior, terça menor, acorde maior. E agora no nosso acorde menor isso se inverte. Ré, Fá, uma terça menor. Do Fá para o Lá eu tenho uma terça maior. Vejam vocês, 2 semitons e aqui eu tenho 3 entre as nossas notas. Ou seja, no acorde maior eu tenho uma terça maior e uma menor. No acorde menor eu tenho uma terça menor e uma maior. Isso explica, por exemplo, por que a gente chama então o Lá menor, ou a escala de Lá menor,
relativa à de Dó maior. Vejam vocês, Lá menor, como a gente falou antes, a primeira é Lá, pulo a segunda, tenho Dó, a terceira, então Lá, Dó, 2 semitons entre as notas, e Mi é a quinta, que é uma terça maior partindo do Dó. Então, terça menor, terça maior. E relativos, porque eles dividem notas. Lá menor, Lá, Dó, Mi e Dó maior, Dó, Mi, Sol. Ou seja, essas duas notas são comuns aos dois acordes. Mas o que acontece é que quando você ouve esse acorde, você tem uma sensação mais melancólica. E quando você ouve esse acorde, você tem uma sensação de alegria. E isso é reconhecido por todas as pessoas naturalmente. Se você ouve uma... Tem exceções a essa regra, obviamente. Você consegue fazer uma música melancólica com alguma ideia triste usando os acordes maiores, mas naturalmente, quando você ouve uma música em tom menor, em modo menor, ela te causa uma emoção diferente disso. Então, como que a gente aplica isso à música dos Beatles? Vejam vocês. Ré menor, Sol maior com sétima. Então, como que eu descubro essa sétima no Sol maior? Vamos voltar lá para a nossa escala. Sol, sua terça, sua quinta, Ré e sua sétima, Fá. Eu sempre toco uma nota e pulo uma nota e pulo uma e assim por diante. Então eu tenho lá 1, 3, 5 e a sétima. Então eu tenho uma terça maior, uma terça menor e mais uma terça menor. E esse som a gente costuma chamar de dominante. O acorde dominante costuma ser o quinto grau de uma escala, então se eu estou em Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 5. E ele aparece com a sétima maior porque naturalmente na escala de Dó, Fá é natural. Certo? Se eu fizer a mesma disposição de terças empilhadas partindo de Dó, eu vou encontrar a sétima maior. 1, 3, 5. E vejam que a diferença é uma terça maior, uma terça menor e uma terça maior. A sétima é bem próxima à oitava. No caso do Sol, como a gente está na escala de Dó maior, a gente tem um semitom entre a própria oitava do Sol. E esse acorde dominante, ele causa uma tensão que quer voltar para a tônica da escala. Então, se eu tenho Sol, que é a quinta de Dó, eu resolvo essa tensão indo para o acorde de Dó maior. Certo? Vejam que a harmonia da música fez exatamente a mesma coisa. Sol, Dó. Então a nossa harmonia seria Ré menor. E aí vejam como a gente aqui já tem algumas notas que pertencem ao acorde de Sol. Ré e Fá, a sétima, Sol. E a terça, Si. O que eu fiz aqui foi inverter o meu acorde, que era Sol, Si, Ré, Fá. Como eu já tinha o Ré e o Fá, me faltavam o Si e o Sol. Então, Ré,
Outra vez aqui eu fiz a inversão do dó. Dó, mi, sol, dó. Então eu fiz ré, fá, lá, sol, dó. E vejam que bonito. Fá é a terça de ré. Onde eu chego quando eu encontro o acorde sobre a nota, ou seja, por que harmonia? A melodia diz ré, fá, mi, ré, e a harmonia concorda. Ah, você está em ré menor. Depois ré, mi, fá, sol, e eu alcanço o acorde de sol. Então, enquanto o vocalista canta essa melodia, a banda como um todo toca os acordes concordando com essa melodia, sol, dó. E o pianista, ele tem a opção de tocar as duas coisas. Ele pode fazer os acordes com a mão esquerda e a melodia com a mão direita, ou tocar os baixos dos acordes na parte mais grave do piano e acompanhar os acordes se uma outra pessoa estiver cantando, ou se tiver um outro instrumento solista, ou criar um arranjo que contemple tanto a harmonia como a melodia. Então a gente tem aqui ou seja, eu ataco o acorde junto com as notas da melodia. Aqui na mão esquerda eu tenho 1, 3, 5 de ré, depois 5, 7, 1, 3 de sol, 3, 5, 8 de dó, que depois, para eu tocar o lá menor que vem em seguida, eu já tenho a quinta, a tônica e a terça. E dessa forma eu quase não movo a minha mão esquerda. Certo? E na mão direita, a melodia que a gente já vinha vendo antes. Então, a gente combinar esses movimentos é prática. Então, eu começo praticando os acordes, cada um sozinho, cada mão. Então, eu vou para o meu piano e aprendo ré, sol, dó. Depois eu passo para a mão esquerda, o mesmo trabalho. E quando eu fizer esse trabalho da mão esquerda, eu começo a tentar acertar as notas ao mesmo tempo. E combino com parte por parte. Então a gente começa por uma frase. Na verdade, a mão direita começa primeiro. Né? Eu agradeço muito se você chegou até aqui. Me conta se você ficou com alguma dúvida, porque eu posso trazer essa explicação ou na próxima semana ou nos próximos vídeos. Eu pretendo continuar desse ponto em que a gente parou e aí a gente vai começar a entender sobre a forma da canção. Então, até agora a gente só trabalhou o primeiro verso, mas nesse primeiro verso a gente já pôde entender como as notas se posicionam no pentagrama, como os acordes
acompanham a melodia da voz e na próxima classe, entendendo a forma da canção, vocês já vão ser capazes de ler essa e muitas outras melodias, agora no piano, mas depois a gente também transfere isso para os outros instrumentos e acho que vocês vão gostar bastante de entender o porquê das coisas e não simplesmente memorizar a forma de um acorde, depois ficar como era tal acorde, aprender um por um. Não, você entende como é um acorde maior, como é um acorde menor e qualquer acorde que aparecer para vocês, vocês vão ser capazes de ler. Na próxima aula a gente também precisa entrar nas teclas pretas, entender como nomear e como usar essas teclas, não só as teclas brancas da escala de Dó maior. Eu espero que vocês estejam gostando. Me contem também se isso está indo numa velocidade muito lenta ou muito rápida para vocês, para eu daí começar a melhorar os vídeos. E eu espero vocês na sexta-feira com uma nova canção, mais umas histórias da nossa vida aqui. Agradeço muito e não se esqueçam de se inscrever, né? Se vocês chegaram até essa parte do vídeo, só falta clicar ali no botãozinho ou nesse quadradinho que vocês estão vendo pequenininho aí com uma foto minha, você também pode se inscrever clicando aí. Até a próxima!